focar apenas na euforia, na felicidade, focar apenas em uma das emoções, isso atrapalha também e de alguma forma a cultura, as propagandas, o jeito que a gente lida com a felicidade pode ter causado um efeito inverso, por isso que hoje tá todo mundo ansioso e deprimido, etc e tal? Caraca, Arthur, que pergunta boa, mano. Puta merda. Você elaborou essa aí, hein? Essa foi massa. Foi no improviso agora. Não, essa foi massa. Sim, faz sentido o seu raciocínio. As pessoas colocam, e ponto número 1, a mídia, de um modo geral, o ambiente à nossa volta, nos influencia muito. A forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo é muito influenciada pelo próprio mundo, né? Então, o que passa nas propagandas, nos filmes, a gente, sem perceber, a gente vai construindo conceitos, isso influencia muito a forma de ver a vida. E, de fato, né, da forma como é colocado, parece que a gente tem que buscar sentir prazer o tempo todo, né? E isso é uma coisa que, de fato, a gente busca muitas vezes, sentir prazer. É uma das coisas que nos motivam, né? Você ir buscar para sentir prazer, rir, por exemplo. Dar risada é um comportamento que naturalmente gera prazer, ativa áreas do cérebro relacionadas a bem-estar e prazer, como serotonina, endorfina, tudo mais. Mas não é só isso que a vida pode se resumir, né? Eu diria que o ideal é que a pessoa busque mais um equilíbrio. Você não pode querer ter uma vida só de risada, porque você não vai conseguir fazer isso. Então, uma outra coisa, por exemplo, que as pessoas deveriam estar buscando é ter saúde, né? A pessoa só se dá conta do quão ruim é não ter saúde quando ela não tem mais. Fala, porra, tudo que eu queria agora era estar saudável. Mas às vezes já era, né? Dependendo da vida que você teve. Inclusive, se você ficar buscando só prazer, coisas que dão prazer, muitas delas vão gerar desequilíbrios em outros aspectos da sua vida, inclusive no aspecto de saúde. E aí você vai pagar um preço por isso. Então, sei lá, Andrei, comer hambúrguer me dá muito prazer. Ok, você vai ficar comendo só hambúrguer por causa disso? Então você vai sentir prazer quando você comer um hambúrguer, que é rico em gordura, sal e açúcar, por incrível que pareça. Mas aí você vai pagar um preço, por exemplo, em relação à sua saúde. E aí, quando você não tiver mais ela, você vai querer muito ter saúde. Você fala, pô, não quero prazer, eu quero ter saúde, e vai te motivar muito buscar isso, seja lá como for, né? Quando você está doente, você quer fazer tudo para resolver, né? Qualquer coisa. Então, sim, você tem razão. Aí a mídia coloca, né? Todo mundo sorrindo, feliz. E isso não existe, né? Isso não existe. Ninguém é feliz. É natural que as emoções oscilem, que variem emoções. Isso que é a graça da vida, né? É natural sentir ansiedade de vez em quando. É natural você estar mais motivado em alguns momentos, menos motivado em outros. É natural você sentir dor. Às vezes, dor física e outros tipos de dor. Isso faz parte da vida. Então, a pessoa ficar buscando não ter essas coisas que ela acha desconfortável, como, por exemplo, dor, é insano, porque é impossível você evitar isso. Então, o tiro sai pela culatra. Você vai sofrer buscando não sofrer nunca. É uma loucura. O prazer, ele existe porque qual é a função do prazer? De um modo, assim, do ponto de vista evolutivo, né, todos os comportamentos. Então imagina, né, a nossa espécie ao longo dos milhares de anos se desenvolvendo no curso da evolução, junto com outros hominídeos, outras espécies parecidas com humanos, né? E qual que é a ideia? Todo comportamento que a gente teve que foi vantajoso de alguma maneira, no sentido de ou ajudou a gente a sobreviver ou ajudou a nossa espécie a se multiplicar mais. Essa é a regra da evolução, né? Você, quanto mais bem sucedido do ponto de vista de passar os genes adiante, mais bem sucedida é aquela espécie. Então, todos os comportamentos que a gente fez que foram bons, nos ajudaram a ficar vivo, ou nos ajudaram a reproduzir, eles foram permanecendo. Então, assim, como parte disso, foram surgindo mecanismos como se nos dessem uma recompensa por esses comportamentos. Então, de um modo geral, comportamentos que saciam as nossas necessidades, por exemplo, você está com muita fome e come, ele, de certa maneira, gera prazer. Esses comportamentos que te mantêm vivo, eles, de certa maneira, são recompensados no seu cérebro. Fala, isso aí, legal, faça mais vezes. Sexo também, naturalmente, é muito prazeroso. Imagina se sexo fosse ruim.
Não ia ter ninguém na Terra. Ia ser maravilhoso. E a nossa espécie... Não, a Ia ser Terra ia ótimo. estar ótima. Por isso que a gente inventou a camisinha. A gente só quer o prazer. A gente não quer a consequência. Pois é, exato. É um bom exemplo, né? Se sexo não fosse nada prazeroso do ponto de vista fisiológico, não gerasse prazer, ninguém ia transar. E aí a taxa de reprodução da nossa espécie ia cair abruptamente, né? Talvez ia surgir um grupo consciente e ia falar, gente, se a gente não transar, a gente não vai passar a espécie adiante. Vamos fazer uma força aí, transar. Pessoal, não, porra, aí dói, sei lá, finge que dói. Pessoal, ai, tá bom, vai. Ia ser só ir na academia, só o esforço tipo físico. isso, tipo isso. Então, assim, comportamentos que trouxeram, do ponto de vista evolutivo, alguma vantagem para a gente ficar vivo ou repassar adiante os nossos genes, eles, de certa maneira, são recompensadores.